se inveterado. Ele não tem cura. A minha amazonicidade, eu estou convencida que não tem cura. Eu morei um tempo fora do país e eu dizia para minha mulher, interessante é que morando aqui fora eu descubro que eu posso viver longe do Brasil para sempre, mas eu não posso viver longe do Amazonas. Posso até não ir ao Brasil desde que eu vá ao Amazonas, dá para entender isso? Tambaqui, Tucunaré, Açaí, Tucumã, todas essas coisas que vão ser consagradas como os frutos e as comidas especiais do milênio e da Nova Jerusalém, fazem parte da minha memória mais forte e mais saborosa. Eu estou dizendo isso porque a minha amazonicidade também tem muito a ver com o texto que nós lemos sobre o vento. Eu cresci ali na rua Apurinã, esquina com a Japurá, no alto de Nazaré, no Amazonas, e soltava papagaio. Vocês sabem o que é papagaio? A pipa, em Niterói é cafifa, em alguns lugares é o peão, lá no Amazonas é o papagaio. E havia um ritual no meio da garotada. Geralmente o vento parava, mas a garotada não parava de soprar seu desejo de soltar papagaio. E como é que a gente fazia para soltar papagaio quando não tinha vento? Nós nos reuníamos, aquele grupo de garotos, e começávamos a fazer uma coisa mais ou menos assim. De repente o vento começava a soprar. Não me peçam explicações científicas para o fenômeno, porque eu não tenho. Mas nós soprávamos uma coisa meio encantada, meio religiosa, esperando que o vento viesse. Daqui a pouco o vento soprava. E a garotada ficava felicíssima, porque o vento tinha vindo e nós podíamos agora empinar o nosso papagaio. Eu vim aqui para dizer nesta manhã que sem o vento do Espírito, o papagaio da igreja não sobe. Sem o vento do Espírito, o papagaio da igreja não sobe. E eu vim aqui, nesta manhã, para convocar esta multidão do povo de Deus a darmos as mãos e a chamarmos o vento do Espírito sobre este país, em nome de Jesus. Vamos juntos. Em nome de Jesus, como os meninos do Amazonas, de mãos dadas. Vem vento, vem vento, vem vento, em nome de Jesus, vem vento, vem vento, vem ó vento do Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre as nossas casas, sopra sobre os nossos casamentos, sopra sobre os nossos filhos, sopra sobre as nossas famílias, sopra sobre os nossos ministérios, sopra sobre a nossa mente, sopra sobre as nossas emoções, sopra sobre os nossos relacionamentos, sopra sobre nós, ó Espírito, sopra sobre este país, sopra sobre o Palácio do Planalto, sopra sobre os governadores, sopra sobre o povo simples da rua. Oh, sopra sobre nós, ó Espírito, sopra sobre nós, ó Espírito. É o que nós queremos, é sermos profundamente atingidos por uma tempestade do Espírito. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse verso da Escritura, palavra de Jesus a Nicodemos, traz consigo três verdades que são absolutamente revolucionárias na nossa maneira de enxergar o Espírito. Primeiro, Jesus associa
o Espírito Santo também é um vento que sopra. E pensando no vento, Jesus atribui ao Espírito 3 qualidades, sem cuja compreensão, sem cujo entendimento, eu e você não temos como discernir, perceber ou nos largarmos no sopro do Espírito, no mundo, na história, na igreja. Primeiramente, Jesus diz: o Espírito é livre. Repita comigo: o Espírito é livre. Repita bem forte: o Espírito é livre. Ele diz: o vento sopra aonde quer. E não há nada que você possa fazer a respeito. Não há proibições. Governos não passam decreto que proíbam o vento de soprar. Não há autoridade no mundo alguma que diga: aqui o vento não sopra. Porque o vento sopra aonde quer. Sopra aonde quer. O Papa não pode impedir do vento soprar no Vaticano e na Igreja Católica. O presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil não pode impedir do vento soprar dentro da igreja. Os líderes das denominações não podem passar decretos, fazer doutrinas proibindo o vento de soprar lá. Os teólogos podem escrever os livros que quiserem, negando o vento do Espírito, mas o Espírito é livre. O Espírito é livre. O Espírito é livre. Ele sopra aonde quer. Significa, frequentemente ele sopra onde a gente não quer. Significa que frequentemente ele sopra contra a nossa vontade. Porque o Espírito é livre. E quando você pensar no Espírito, pense em Deus em sua plenitude, em liberdade, sem condicionamentos, sem fronteiras, sem decretos, sem proibições, sem pode ou não pode. Só para o Espírito é que se pode dizer que é proibido proibir. Espírito é livre e sopra aonde quer. Agora, quando você lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, isso fica absolutamente claro. É porque o Espírito é livre que ele faz ilustres desconhecidos se tornarem embaixadores de Deus para o planeta. Eu acho fantástico o que diz Atos dos Apóstolos. A grande questão das elites religiosas de Jerusalém, vindas de 17 nações debaixo do sol, não são estes, porventura, galileus, os que estão nos falando as grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Não era a aristocracia de Jerusalém, não eram os membros do Sinédrio, não eram os teólogos de nomeada, eram pescadores simples, mulheres incultas, gente leiga de tudo, que tinha sido banhada pelo Espírito de Deus e que agora tinha a boca impregnada das grandezas de Deus. O Espírito só para onde quer. E é por isso que ele frequentemente libera a palavra da salvação através de meios estranhos, como a perseguição. Você vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que a igreja enviada a pregar ao mundo inteiro se contém sublimada, perplexa, atrapalhada, embebedada com a graça de Deus, perde o caminho, não sabe mais onde o mundo está, e se comunitariza, se fecha, se é pequena, e fica como o quê? Curtindo as maravilhas de ser abençoada, e se esquece de um mundo pagão perdido. E o Espírito Santo não convoca um congresso para decidir a evangelização do mundo. Diz a Bíblia que simplesmente ele faz o pau cantar. E a perseguição cai forte sobre a igreja. E o texto de Atos, capítulo 8, versos 1 e 2, nos diz o seguinte: por causa da perseguição que veio a Estevão, a igreja foi semeada.
ou Judéia, Samaria, outros foram a Antioquia, e o mundo ouve a palavra. Você podia conceber uma coisa mais estranha do que essa? Recentemente, uma autoridade, talvez a maior autoridade católica do país, me visitou no meu escritório. Nós estivemos conversando sobre os últimos acontecimentos entre a comunidade evangélica e a comunidade católica. E eu disse a ele: eu fico preocupado com essas hostilidades. Não tanto por nós, porque para nós, quanto mais pedrada, melhor, porque desde as origens nós crescemos melhor debaixo de perseguição. Pressão faz bem. Eu ouvi algum tempo atrás um líder da comunidade evangélica em Angola me dizendo que a igreja lá nunca cresceu tanto como debaixo desses anos todos de opressão comunista. Ano que vem, em março, eu estarei indo pregar numa cruzada evangelística num estádio na Albânia. Nunca na minha vida eu pensei que um dia eu iria pregar num estádio na Albânia, num estádio. Nosso programa de televisão está entrando na Albânia. Agora, por quê? Porque perseguição faz bem. Aduba, fertiliza, irriga, prepara, deixa as almas num estado de carência profunda. Conquanto eu e você não pudéssemos jamais conceber perseguição como sendo algo útil e bom para o crescimento da palavra de Deus no mundo e no meio da comunidade do povo de Deus, o Espírito, todavia, é diferente de mim e de você, sopra onde quer. E frequentemente usa esses estados de opressão para transformá-los em adubos e irrigadores da palavra. O Espírito é livre. É por isso que frequentemente ele torna os maiores perseguidores nos maiores promotores da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nenhuma agência de publicidade deste país ou do mundo teria imaginado transformar Saulo de Tarso em apóstolo de Jesus Cristo. Olha, agências de publicidade que pensam em estratégias, quem seria um bom promotor para esse produto ou para aquele produto? Nenhuma delas ousaria apanhar Saulo e transformá-lo num apóstolo do Evangelho. Era como pedir ao Roberto Marinho para se transformar em patrocinador do Brizola, ou Brizola para aparecer na Rede Globo dizendo: tente, invente, faça alguma coisa diferente. Não dá. Agora o Espírito é livre. E ele vê Paulo, vê Saulo, assanhado, alvoroçado, raivoso, respondegante, respirando ameaças. E ele olha e diz: eu vou soprar na vida deste homem. Eu vou usá-la para virar o mundo de cabeça para baixo. E eu vou mostrar a ele o prazer que um dia ele vai sentir ainda por sofrer por causa do meu nome. E eu vou mostrar a ele como é gostoso ficar cheio do Espírito Santo e viver Deus no mundo. E eu vou transformá-lo no maior promotor da fé de todos os tempos da história. O Espírito é livre. É por isso que ele frequentemente sopra aonde a igreja não dá permissão nem para Deus soprar. A igreja proibiu, mas o Espírito agiu na ilegalidade. Ouçam bem o que eu estou lhe falando. Deus é um Deus ilegal. Se Deus fosse depender da legalidade da igreja, Deus estava perdido. Frequentemente o povo de Deus diz não, Deus diz sim. Limita fronteiras e diz não, Deus só age dessa forma e desta forma. Deus age apesar de todas as formas. A
igreja de Jerusalém não podia imaginar que Cesareia Marítima, construída em homenagem a César, cheia de ídolos enormes de mármore trazido de Roma, pudesse se transformar na capital do Pentecoste. Mas o Espírito estava tramando. E o Espírito trama, conspira, subversivamente. Gente, presta atenção, a ação mais subversiva da história é a ação do Espírito Santo. Sacode os status quo, deixa as nossas certezas esboroadas, demole frequentemente nosso sentido de segurança. Andar com o Espírito significa andar numa profunda insegurança. Manter os ouvidos abertos, os olhos abertos. O Espírito é livre. E aí, ele se manifesta a um homem chamado Cornélio. Cornélio, tuas orações foram ouvidas. Você podia imaginar? Eu não sei se eu teria coragem de dizer para um pagão como Cornélio, fazer orações a Deus. As tuas orações foram ouvidas. Eu tenho a impressão que os teólogos protestantes não caíram matando em cima de mim se eu dissesse um negócio desse. Deus ouve orações de pagãos. As tuas orações foram ouvidas. As tuas esmolas subiram para a memória tua diante de Deus. Agora, pois, manda chamar um homem de sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, a 40 quilômetros daqui também é beira-mar, aonde hoje é Tel Aviv, Jope. Ele vai te trazer palavras de vida. Aí tem um outro problema. O maior problema do Espírito não é se revelar aos pagãos. O maior problema do Espírito é convencer os cristãos. Primeiro convencer a Pedro. Basta Pedro piedoso em oração. E o Espírito baixa um lençol, cheio de tudo que tem ali na churrascaria Pampa. Linguiça, pernil, todas essas coisas que hoje a gente come, abençoadas pela graça de Deus, e que Pedro se privava, coitado, até aquele dia. Baixa tudo. E o que acontece é que por 3 vezes o Espírito tem que repetir a mesma mensagem. O que Deus purificou, Pedro, não considere como um imundo. Mas isso não é suficiente. As visões cessam e Pedro ainda continua pensando. Será que Deus me falou? Parecem os 2 homens de Cornélio na porta da casa. Dizem a Pedro que o centurião o convida para ouvir a mensagem do Evangelho. Pedro vai! E entra assim cheio de pedigrees na casa do centurião. Vós bem sabeis que um homem como eu, judeu, a ele não é permitido entrar na casa de homem nenhum como vocês, mas ontem eu tive uma revelação nova, de que não considere imundo aquilo que Deus já santificou. Eu estou aqui. Começa a pregar a palavra. E no meio da sua pregação, o Espírito que é livre, eu ficaria muito feliz hoje se ele fizesse a mesma coisa aqui. No meio da pregação, o Espírito interrompeu a mensagem. Se derramou sobre os presentes, que começaram a falar em outras línguas e a profetizar no meio do sermão de Pedro. O Espírito Santo não precisa chegar às conclusões homiléticas de uma pregação para amarrar todos os pontos dentro do seu coração. O Espírito sopra onde quer. É por isso que ele não raramente transforma tragédias em bênçãos. Paulo está indo para Roma para ser julgado lá. Uma tragédia acontece. Um navio naufraga. E por causa disso uma ilha inteira é salva pelo Evangelho.
Será que tem alguém aqui hoje vivendo debaixo da marca do signo da tragédia? Alguém hoje aqui vivendo dentro deste navio, naufragando? Meu irmão, minha irmã, ouve a palavra do Senhor. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. E Ele tem poder hoje para transformar teu país, teu navio naufragado, num instrumento da misericórdia dele para a vida de muita gente. Apenas creia que a tua tragédia vai ser transformada em instrumento da bondade de Deus. Creia em nome de Jesus. Meu pai faliu como empresário para poder se converter e conhecer Jesus. Eu tive que querer me matar como ser humano para poder chegar ao ponto de encontrar essa alegria imensa de viver, que é Jesus. O Espírito é livre. Em segundo lugar, Jesus diz não apenas que o Espírito é livre, mas Ele diz o Espírito é misterioso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Não sabes. Eu gosto disso aqui. Há 3 meses atrás eu estava reunido com um grupo de teólogos e eles pediram para eu ministrar a eles. Eu abri neste texto, se eu queria ler um texto que para todas as especulações teológicas. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Agora, teólogo, tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Não adianta tentar escrever a respeito, porque tu vais ter que escrever o segundo livro, depois de uns anos dizendo desculpe qualquer coisa, eu estava enganado. Não sabes. O Espírito é misterioso. Primeiro Jesus diz, tu não sabes de onde ele vem. Frequentemente a gente diz, o avivamento vai vir através dos jovens piedosos. Deus começou o avivamento com as irmãzinhas de coque na cabeça. O avivamento vai vir através de seminários quebrantados e seminaristas cheios do Espírito Santo. E o avivamento começa por meio de homens de negócios. Frequentemente a gente diz, o avivamento vai começar através dessa gente que conhece profundamente a Bíblia. E o avivamento começa na Igreja Universal do Reino de Deus, que só sabe sobre cura divina, expulsão de demônios e muito pouco da Bíblia. Gente, tu não sabes de onde vem. Não sabes de onde vem. Repita comigo, eu não sei de onde vem. Diga isso. Isso é gostoso. Eu não sei de onde vem. Quem pensa que sabe de onde vem não sabe nada. Vem do Espírito, é só o que eu sei. De onde vem, eu não sei. Por isso meu coração tem que estar aberto para todas as possibilidades. Ninguém pode prever de onde ele vai soprar. Quem acha que pode prever, geralmente é aquele que constrói essa pergunta: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Cuidado! Se você pensa que sabe de onde vem, possivelmente você vai ser aquele que, na hora que vê algo acontecendo, que está vindo de onde você não pensava que viria, você vem a dizer: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Ninguém pode prever quem ele vai usar. Quem acha que pode prever é justamente aquele que faz aquela trágica pergunta de Marcos 6,6. Não é este o filho do carpinteiro? Não vivem aqui entre nós seus irmãos e suas irmãs? De onde, pois, lhe provém tal sabedoria? Não sabes de onde vem, também não sabes para onde vai. Afirme comigo em voz alta: eu não sei para onde vai. Eu não sei para onde vai.
Olha só, a unção de Deus não é hereditária. Você não sabe para onde vai. Eu não sei o que os meus filhos vão ser. Só sei em nome de Jesus que vão ser crentes. Aleluia, meu irmão. Mas a unção não é hereditária. Quem foi o sucessor de Moisés? Não foi Moisés Júnior. Foi Josué. Sucessor de Elias. Não foi Eliazinho. Foi Eliseu. Outro dia um filho meu estava comigo num lugar onde eu estava pregando e nós entramos juntos, ele é o meu garoto mais velho. E o líder ali daquele grupo olhou para ele e falou: meu filho, pelo amor de Deus, você está a cara do seu pai. Só falta o cavanhaque e botar aqui essa roupa e você podia entrar no lugar dele e pregar. Meu garoto olhou para ele, riu e falou: é, tio, acho que você está esquecendo de uma coisa, falta unção. Falta unção. Porque esta não é hereditária. Meu irmão, minha irmã, tu não sabes para onde vai. Não sabes de onde vem. Não sabes para onde vai. Deus pode estar ungindo aquilo que não pensaria jamais em ungir. E frequentemente Deus levanta aqueles que nós jamais pensaríamos em levantar. E ainda mais, a sua unção não é ensinada. A coisa mais intrigante e irônica que há no Velho Testamento é aquela instituição chamada de a casa dos profetas, ou os discípulos dos profetas. Ouça bem, preste atenção nessa ironia: nenhum profeta que escreveu livro na Bíblia veio da escola dos profetas. A escola dos profetas estava lá só para estudar as profecias que Deus dava a quem não tinha frequentado a casa dos profetas. Onde é que estava Eliseu? Na casa dos profetas? Não, no campo, arando 2 juntas de boi, quando Deus o chama. Onde é que estava Amós? Na casa dos profetas? Estava numa fazenda, com um laço na mão, pegando boi. Onde é que estava Oséias? Na casa dos profetas? Não, fazendo pão numa padaria. Onde é que estava Isaías? Na casa dos profetas? Não, dando aula na Universidade de Jerusalém. Onde é que estava Jeremias? Onde é que estava Ezequiel? Na casa dos profetas? Não, estava no meio do povo. Isso apenas me faz andar com temor e tremor. Isso apenas desmonta todas as minhas conjecturas, me faz estar diante de Deus com a alma absolutamente perplexa, dizendo: Espírito, eu não sei de onde vens, não sei para onde vais, por isso faz-me sensível o suficiente para nunca colocar a minha vida como obstáculo no teu caminho. Para mim, uma coisa ridícula, quando eu vejo alguns dos meus livros sendo estudados em cursos de PhD por aí. Ou quando eu sou convidado para dar aula em cursos de mestrado aqui no exterior. E eu nunca sentei no banco de um seminário. O Espírito é surpreendente. Ele é misterioso. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. Não sabes. Eu espero que ele esteja se derramando sobre ti nesta manhã, sobre a tua mulher e teu filho, sobre o irmão aí ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus diz: o Espírito não é para ser contido ou entendido, o Espírito é para ser obedecido. Não pode se conter,
não podes entender, mas podes ouvir e podes obedecer, podes ouvir e podes obedecer, podes ouvir a voz do Espírito e podes obedecer a voz do Espírito. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a palavra do Espírito especificamente a você nesta manhã, mas eu sei que o Espírito tem uma palavra para você nesta manhã. Eu acredito que enquanto eu estou ministrando esta palavra, o Espírito está falando a palavra dele a você nesta manhã. A palavra dele para a sua família. A palavra dele para o seu casamento quebrado. A palavra dele para o seu relacionamento esfarelado com os seus filhos. A palavra dele para os seus negócios quase falidos. A palavra dele para os seus negócios em franco progresso, mas justamente por causa disso, saindo daquela atitude de quebrantamento diante de Deus. A palavra dele acerca do seu futuro, das suas dúvidas. A palavra dele para a sua frustração, para o seu senso de irrealização em tantas coisas. A palavra dele para o seu coração traído, magoado, ferido, apunhalado. A palavra dele mostrando a você oportunidades novas, tirando o véu diante dos seus olhos, fazendo você agora mesmo discernir um caminho novo. Palavra do Espírito para vencer seu medo. Palavra do Espírito para tirar do seu coração a intransigência, abrir você, quem sabe para alguém, para alguns, para um grupo, para algo. Palavra do Espírito para arrancar da sua alma esse sentimento de perda. Palavra do Espírito para fazer você enxergar algo novo. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai, não sabes para onde vai soprar, mas ouve a sua voz, ouve a sua voz, ouve a sua voz, e eu creio que o Espírito está falando com você agora. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Olha a palavra do Espírito para você nesta manhã. Filipe estava lá em Samaria, pregando uma cruzada evangelística, milhares de pessoas se convertendo, estando cruzadas, curadas. De repente, um anjo do Senhor aparece a ele e diz: Filipe, larga essa multidão aqui e vai para um caminho que está deserto. Uma coisa absolutamente estúpida. Ninguém com bom senso troca uma multidão por um deserto. Uma cruzada por um caminho ermo e empoeirado. Filipe foi. Não sabia de onde vinha, para onde ia. Ouviu uma voz e foi. Encontrou o superintendente, tesouro, ministro da fazenda da Etiópia. Pregou a palavra de Deus a ele. E o Evangelho viajou no coração daquele homem para mais longe, com um impacto mais profundo do que Filipe jamais poderia conseguir no seu ministério. Se você ouvir a voz hoje, não endureça seu coração. Ouves a sua voz. Ano passado, na Hungria, eu estava pregando em Budapeste. Num dos almoços lá, um irmão do Punjab me contou a seguinte história. Ele diz que havia um missionário tentando pregar o Evangelho no Punjab, pregou durante anos, nunca levou ninguém a Cristo. Havia um varredor que varria o quintal da casa do missionário, que pertencia à mais baixa de todas as castas hindus. E aquele varredor, de tanto ouvir o missionário pregar para os que não se convertiam, se converteu. Aproximou-se do missionário e disse: olha, o senhor está tentando evangelizar esse pessoal aí que não quer nada com o evangelho, mas eu já ouvi tanto que creem. O senhor podia me batizar?
E o missionário falou: eu não posso batizar você, meu filho, porque eu aqui fui enviado para evangelizar as castas superiores dos irmãos. Se eu batizar você, que é de uma casta inferior, eu vou atrelar o evangelho às classes inferiores, e os das classes superiores nunca mais vão querer ouvir o evangelho, porque vão pensar que isso é para coisa, que está gente que está com esse karma terrível que você carrega. Vou colocar um karma no evangelho. Se eu batizar você. E o varredor ficou por ali, não aguentava mais aquela agonia, uma vontade imensa de ser batizado. A esposa do missionário, você sabe que uma esposa da gente sabe alguma coisa, é terrível, não é? E a esposa não estava nem do lado nem atrás, estava no cangote do missionário. Noite inteira. Isso que você está fazendo é indigno, é injusto, você está em pecado. Jesus veio por essa gente, dessa casta mais baixa. Ele se fez gente desta casta. Você não pode deixar de batizar esse homem, você está negando o evangelho. O missionário não aguentava mais, nem tanto por convicção, mas por aflição, resolveu batizar o homem. Chamou o homem. Falou: olha, eu vou batizar você com uma condição. Você vai me prometer que não vai contar para ninguém. Sabe, parece essa história de criança que pega esse anãozinho e não conta nada a ninguém. Não viram essa? Eu, quando era criança, tinha essa brincadeira. Pega esse anãozinho e não diga nada a ninguém. Era assim, de um para o outro, né? Assim o missionário fez com o varredor. Pega esse evangelhozinho, essa salvaçãozinha e não diga nada a ninguém. O varredor aceitava qualquer negócio. O negócio dele era ser batizado. Ele disse: pode me batizar. E o missionário o batizou. E o varredor ficou por ali, mudo, só varrendo. Aquela alegria enorme, e aquela coisa crescendo dentro do varredor, e o varredor, lá pelas tantas, não aguentou mais. Fugiu da cara do missionário. Falou: ele que me perdoe, mas eu não aguento mais. Esse negócio está vazando por aqui. Eu vou pregar o evangelho. Olha o que aconteceu. O varredor saiu. O missionário estava ali há anos, nunca tinha ganho uma vida. O varredor saiu. Um mês depois ele voltou com 100 para serem batizados. 2 meses depois com 500. 3 meses depois com 1000. E esse irmão me disse: já agora 25 ou 30 anos se passaram, mais de 1 milhão de pessoas foram alcançadas pelo trabalho do varredor. O Espírito sopra onde quer. Sopra onde quer. Nos dias do profeta Eliseu, mais importante do que Eliseu, o profeta de Deus, era a empregada doméstica de Naamã. O Espírito sopra onde quer. Tu não sabes, mas se hoje Ele falou contigo, se hoje tu ouvistes a sua voz, não endureças o teu coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero concluir onde eu comecei, com os meninos do Amazonas, assoviando: vem vento, vem vento. Soltando papagaio no Amazonas, eu talvez tenha aprendido as minhas maiores lições sobre o Espírito Santo. Desculpa a heresia cultural. Elas me têm ajudado hoje demais. Por exemplo, com os meninos soltando papagaio nas ruas de Manaus, eu aprendi que a gente tem que chamar o vento, ao invés de tentar soltar papagaio no braço.
Lá havia os garotos que tentavam soltar no braço. Sabe como é que eles faziam? Quando o vento parava, eles pegavam assim aquelas maçarocas de 100, 200 jardas e o outro menino levava o papagaio no fim da rua. E esse aqui, igual um louco, saía na carreira, ladeira abaixo. O papagaio subia, ele ficava ali, não é? Igual o programa de evangelização das denominações e tudo mais. Um braço terrível, uma força enorme, e vai. Mas aí o papagaio vem, desce. Chama o vento. Participe dessa coisa ridícula. Dá as mãos e chama o vento, meus irmãos. Chama o vento. Parece não fazer nenhum sentido. Chama. Chama o vento. Vem vento do Espírito. Vem vento do Espírito. Vem vento do Espírito. Vem vento do Espírito. Chama o vento. Chama o vento. Oh Jesus. Oh, chama o vento. Meu irmão, minha irmã, essa é a primeira coisa que eu aprendi com aqueles garotos lá na minha terra. Não tente fazer a obra de Deus no braço. Quando o vento sopra, você não precisa correr. Quando o vento sopra, o papagaio sobe. Sobe, em nome de Jesus. Segunda coisa, eu aprendi que a gente tem que seguir o vento. Você levanta o seu papagaio aqui do lado de cá, 9 horas da manhã. Sabe o que acontece? Às vezes, meio-dia, você já está soltando o papagaio para lá. O vento mudou. O vento mudou. O vento mudou. O segredo de vidas bem-sucedidas e de ministérios bem-sucedidos é o segredo de quem não continua soltando o papagaio para cá, mesmo quando o vento já está soprando para lá. Siga o vento! Siga o vento! Às vezes eu encontro algumas pessoas que me dizem assim: pastor, há 5 anos atrás eu encontrei você, mas parecia que você estava muito preocupado com a questão tal. Agora eu ouvi você já 3 vezes, parece que você está preocupado com a questão tal. Eu digo: meu irmão, naquele tempo o vento estava soprando para lá. O vento agora está soprando para cá. Eu quero seguir o vento. Terceira lição que eu aprendi é que tem-se que respeitar a direção que o vento está soprando na vida dos outros. Sabe por quê? Frequentemente lá em Manaus eu soltava papagaio para o lado de cá. E às vezes eu tomava um susto e olhava para o lado de lá, tinha um papagaio empinado para o outro lado. Porque eu estava soltando uma corrente. O moço a 2 quilômetros em outra corrente. Cuidado para você não querer que todos os papagaios sejam empinados na direção do seu.
Cuidado. Obra de Deus. Obra de Deus é maior que a Assembleia de Deus, maior que a Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, maior que a Universal do Reino de Deus, maior que a DONEP, maior que a Vinde, maior que a Associação Evangélica Brasileira, maior do que qualquer coisa, e o Espírito está soprando ventos diferentes, em direções diferentes, em lugares diferentes. Respeite o sopro do Espírito na vida do seu irmão. Quarta lição que eu aprendi é que a gente tem que respeitar a força do vento sobre os outros. Às vezes você está soltando seu papagaio aqui, o vento não está tão forte. Do lado de lá está quase arrebentando a linha do irmão. Agora, aguente firme. É questão de tempo. Vai soprar aqui também. Agora é hora de nós chamarmos eles juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos invocar a Senhor. Eu vou pedir ao Azar para cantar esse louvor.